Olá pessoal, tudo bem? Engenheiro Civil Rodrigo. Hoje eu vim trazer para vocês aqui um material para você que precisa fazer uma ampliação, ou seja, construir em algum lugar que já tem alguma coisa existente e precisa conectar um concreto, uma estrutura antiga em uma estrutura nova, uma nova peça concretada. Então, basicamente tem duas opções, tá, que as pessoas utilizam, que é a ancoragem ou a conexão química ou conexão mecânica, tá? Aqui nesse vídeo eu vou falar da conexão química, tá bom? Da ancoragem química e dar uma recomendação aqui de uso, profundidade do furo, como realizar o furo e tudo mais. Tudo bem? Então, por exemplo, eu quando trabalhava com pré-moldado, a gente usava muito ancoragem química, porque nós fazíamos um pilar e depois, alguma das vezes, precisávamos fazer um consolo posterior, então fazíamos esses furos, colocávamos a ancoragem química, esse líquido químico e as barras. E no final da situação, a resistência dessa fixação química fica mais forte que o concreto, tá? Ele tem uma resistência mais forte que o próprio concreto. E isso que é o bacana. Então, se for romper, não vai romper na conexão química, vai romper em outro local, desde que ela seja bem feita. Então, aqui temos uma foto de exemplo, tá? Dá um Aqui então provavelmente existe essa estrutura aqui, essa viga, e iam colocar aqui uma laje. Então, para fixar a laje, essa nova laje na viga existente, fizeram os furos aqui, colocaram epóxi e tudo mais, tá? Isso aqui é uma aplicação. Então, para usar como exemplo, eu vou apresentar aqui o site da Âncora, tá? Que é não tô ganhando nada para fazer propaganda, mas é um dos produtos que é famoso no Brasil e que são utilizados. Então eles têm vários tipos de ancoragem química e de ancoragem mecânica, tá? Então aqui tem algumas características, né, o tipo e tudo mais. Então aqui eu vou colocar para vocês o que é importante, basicamente, como fazer esse furo, como fazer a execução do furo e a profundidade do furo para cada tipo de bitola, tá bom? Então, basicamente é aqui, ó. Claro, tem algumas características, tipo esse produto aqui, que é P400, ele vai tanto para furos úmidos quanto para furos secos, tá? Ele tem uma alta carga de ancoragem no concreto, então para esforços de grande quantidade também funciona, para estruturas de grande porte, tá? Aplicação muito fácil, ágil, em pouco espaço e tá feito. Tudo bem? Então aqui eu vou mostrar para vocês primeiro a execução. Aqui a própria o site já coloca, tá? A execução, vou dar um zoom para vocês. Ela faz ancoragem de dois tipos de materiais, ou da barra roscada ou do vergalhão. Você pode usar o próprio vergalhão, uma barra de 8, de 10, de 12, 16 e fazer essa ancoragem química, tá? Então, primeiro parte é a preparação do furo, vai fazer o furo com a furadeira, de acordo com o diâmetro do furo que eu já vou passar para vocês. Faz a limpeza com uma escovinha e, de preferência, com ar sob pressão, porque, claro, se fica pó no tubo, pó no furo, quando você coloque a cola epóxi, ela não vai aderir ao furo, vai aderir ao pó. Então é como se fosse somente conectando ao pó. E o pó, qualquer esforço já vai ser sacado desse furo. Então a ideia é tirar todo o resíduo que esteja no local. Daí coloca o bico injetor, vai colocar o cartucho e depois disso é só fazer de acordo com... Só você fazer a aplicação, basicamente. Então, para haste roscada, então você vai colocar 2/3 do furo, isso que serve também para o vergalhão. Então, você coloca 2/3 do furo de resina, depois coloca o vergalhão, aguarda o tempo, tá? Que, que, que tem ali indicado, e depois sim você pode colocar carga e começar seus trabalhos. Então não é só colocar ali e já começar a fazer a concretagem e colocar armadura e fechar armadura. Então tem que esperar o tempo de fixação, tá? Que aqui tem o tempo exato. Aqui depende da temperatura do local, vai demorar mais ou menos. Então, por exemplo, uma temperatura local de 25 a 30 graus do material, né, ou seja, da temperatura e do material que você está aplicando, vai demorar em torno de 4 a 7 horas, tá? A cura completa, beleza? E aqui é muito importante vocês esperarem esse tempo para concluir seus trabalhos. Então, você pode fazer, por exemplo, no começo da manhã
e no final da tarde você pode estar continuando com os trabalhos de fazer as armaduras, conexões, tudo mais, daí no outro dia concretar a peça, por exemplo. Esse é um exemplo de uso, tá? Então eu já falei para vocês, tempo de cura, que vai variar de acordo com a temperatura do material, mas geralmente vai variar entre 4 a 7 horas, tá? O tempo de cura total. Como fazer o furo, como colocar a cola, então 2/3 do furo, tá? E depois aplica o vergalhão e com isso você espera a fixação, beleza? Ok. Aqui tem um vídeo básico e aqui outra parte interessante, tá? Que é de acordo com o diâmetro da sua haste roscada ou do seu vergalhão, aqui tem a profundidade do seu furo, as distâncias entre furos, tá? O torque, a fixação, ou seja, quantas fixações você pode fazer por cartucho, e as cargas de tração e corte, tá? Então aqui por exemplo, uma barra de 5,16 que é de 8 milímetros, o furo tem que ser de 10 milímetros, tá? Distância entre fixador de 128 milímetros, ou seja, 13 centímetros aproximadamente, e a resistência aqui última 3.000 kg força de atração e 1.800 ao corte, isso por rosca, né? Então se você tem 4 roscas, vai ser 4 vezes esse valor, tanto para a tração quanto para o corte. E agora a gente vai passar para o vergalhão, que eu acho que a maioria das vezes as pessoas utilizam o vergalhão como ancoragem, ok? Então, por exemplo, uma barra de 10 milímetros a 3/8, precisa fazer um furo de 14 centímetros de... Dá um zoom aqui para vocês verem melhor. Preciso fazer um furo de 14 centímetros de diâmetro com uma profundidade de 145 milímetros, tá? Ou, a outra opção, se vocês veem aqui, dá a opção também de se fazer uma profundidade de 500. E aí o que muda? Vai mudar aqui a fixação por cartucho, tá? Aqui é a mesma coisa. Se você coloca mais profundo, ele tem uma resistência à tração um pouco maior, tá? Por exemplo, aqui de 2.000 vai para 3.000. Depende dos seus esforços que você tem, beleza? E aqui ele vai falar quantas fixações por cartucho dá se você utilizar uma profundidade de 115 ou de 400, por exemplo. Beleza? Então, basicamente, só vocês calcularem por exemplo, estão calculando uma viga e nessa viga saiu que vai precisar de 4 barras de 10. Então, vocês vão vir aqui, 4 barras de 10, vão ver os esforços, ver o esforço que transmite a sua viga na estrutura, comparar e vai ver se precisa um esforço maior ou menor de tração e corte, tá? E aí vocês conseguem ver se vai precisar fixar tanto ou não. Eu recomendo fixar a maior quantia aqui, por exemplo, uma barra de 10, fixar essas quantias aqui que estão definidas, mas é muito importante também vocês verificarem os seus esforços, beleza? Então, bom, quem tiver mais dúvidas pode abrir o site da Âncora, ver todos os detalhes, ver o catálogo, ver qual produto ancoragem química funciona para vocês. Mas de fato esse tipo de conexão é muito resistente. Muitas pessoas têm preconceito, mas quando você usa esse produto, cola, ele está colado, ele não vai descolar. Se for feito bem feito, ele vai ser muito resistente e vai ser mais resistente que o próprio concreto, tá? A resistência de um epóxi, ele é muito maior do que um concreto, na faixa aí de 3 a 4 vezes, dependendo da resina, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí. E até a próxima, pessoal. Valeu, falou!